Boa noite, turma. Tudo bem? Então, pessoal, nós estamos aqui, né, para essa videoaula dessa semana e o assunto que nós vamos abordar vai ser o sangue. Tudo bem? Então, só situando vocês, nós estudamos já o sistema circulatório e dentro do sistema circulatório a gente viu né, o coração, como que o sangue ele faz a circulação. Daí a gente estudou o sistema digestório ou sistema digestivo, tá? E no sistema digestivo, o que que a gente vê, o que que a gente aborda? Como que os nutrientes eles passam pelo nosso trato digestório, por estômago, intestino, boca, como que eles passam e esses nutrientes eles se transformam em nutrientes menores e eles chegam até o sangue, tá? Então veja, o sistema circulatório que a gente estudou fala sobre a circulação sanguínea, mas principalmente a função do coração, as cavidades do coração, os problemas relacionados ao coração e às artérias. E daí o sistema digestório falava sobre esses nutrientes que passavam para o sangue. Então a nossa abordagem aqui nessa aula, né, será o sangue, tá? Qual que é a função do sangue? Então a função está aqui, ó, transportar os nutrientes, né, do processo digestório, os gases respiratórios, do processo circulatório lá da respiração, então glicose e oxigênio, os hormônios que são produzidos por nossas glândulas, então a gente tem a glândula tireoide, a gente tem o pâncreas, a gente tem a hipófise, que são glândulas que produzem hormônios que regulam o funcionamento do nosso organismo. E resíduos do metabolismo, o que significa isso? O lixo das células, tá? E esses lixos das células, eles vão ser excretados via rim, via renal, tá? Vejam aqui, ó, pessoal, tem a mão aqui de um bioquímico e ele centrifugou o sangue, tá? Estão vendo aqui na ponta da seta? Então ele fez a centrifugação do sangue. Quando você centrifuga o sangue, vai ter duas partes, uma parte líquida aqui meio amarelinha, tá? Que é chamada de plasma ou soro, tá? Então, o comum é chamar de plasma, mais correto, mas chamam também de soro. Depois a gente vai ver que existe uma outra definição para soro, tá? E vai ter os elementos figurados. Então, o plasma, que é essa parte líquida, então aqui, ó, pessoal, fica o quê? Fica os hormônios, a glicose, os sais minerais, as proteínas, os anticorpos de defesa do nosso organismo, ficam todos dissolvidos aqui nessa parte de água, tá? E aqui os gases, né, o oxigênio, o gás carbônico, eles vão ficar tudo aqui, ó, nessa parte do plasma. E aqui nessa parte vermelha aqui é chamada de elementos figurados do sangue. Aqui vão ficar as células. Então as células vermelhas, né, as células brancas, né, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos que recebem o nome de eritrócitos, os glóbulos brancos que vão receber o nome de, de leucócitos e as plaquetas, né, que são fragmentos de células, são restos de células que elas têm função de fazer a coagulação do sangue. Então, quando a pessoa sofre um corte, né, ela precisa estancar a perda sanguínea, porque como o sangue carrega tantas substâncias importantes para o organismo, você não pode perder muito sangue, né? Senão você está fadado aí ao óbito. Tudo bem? Então, o plasma, né, é chamado de parte líquida. Então, tem essa parte aqui, né, tem a mão aqui, isso aqui é um tubo de ensaio, né, foi colocado um pouco de sangue, igual quando a gente faz exame de sangue, num laboratório clínico, tá? Eles coletam um pouquinho de sangue aqui para fazer esses exames. Então tá aí, né, pessoal? Água, glicose, sais minerais, proteínas, glicose, né, que é um marcador da diabetes também, né? Quando está muito alterado, quando tem muita glicose no sangue, significa que tem pouco no tecido, no músculo, no corpo, tá? Bom, e a segunda parte, então vamos voltar aqui, é essa parte vermelha aqui, ó, que é chamada de elementos figurados ou células sanguíneas. Então tem as hemácias, que são chamadas de glóbulos vermelhos, ou eritrócitos. Todos esses são nomes, tá? Lembra que eu falei para vocês, na ciência o difícil é os nomes, né? Então, hemácias
É a mesma coisa que glóbulo vermelho, que é a mesma coisa que eritrócito. Os leucócitos, então olha as hemácias aqui, ó. Eu gostaria que vocês olhassem aqui na ponta da seta. As hemácias são essas células aqui vermelhas, ó, os glóbulos vermelhos, tá? Daí nós temos quem aqui? Nós temos os leucócitos. Os leucócitos são essas células brancas, são os glóbulos brancos. Eles são responsáveis pelo quê? Eles são responsáveis pela defesa do nosso organismo. A gente já vai ver para frente qual que é a função de cada um. E tem as plaquetas também, que fazem o processo de coagulação sanguínea. Então, olhem lá, pessoal. Primeira célula que a gente vai ter que estudar. As hemácias. As hemácias, elas são responsáveis pelo transporte de gás oxigênio. Então, o oxigênio que chega no pulmão nosso, ele tem que ser distribuído em todas as nossas células do corpo. E quem vai fazer esse transporte vai ser essa célula aqui chamada hemácia, né? Olha só o formato dela, parece um botão apertado no meio, né? Dentro dessa célula aqui, existe uma estrutura chamada hemoglobina. E essa hemoglobina ela carrega um monte de moléculas de oxigênio, tudo bem? E carrega também um monte de moléculas de gás carbônico. Essas hemácias são produzidas pelas medulas dos ossos. Então, no meio dos nossos ossos, né, a parte os ossos que têm medula é onde que são produzidas essas células. Essas células têm um tempo de vida de 3 a 4 meses. Tem um órgão no nosso organismo chamado baço, que é responsável por destruir as hemácias que são defeituosas, que não carregam mais oxigênio. E daí essas hemácias elas são jogadas, né, pro fígado, e o fígado pega elas e quebra e transforma numa substância chamada bile. Não sei se vocês lembram lá do sistema digestório, que a bile é responsável por emulsificar a gordura, né? A bile, ela... Então, vejam vocês, tá no sangue lá, as hemácias. Daí essa hemácia, ela mudou sua forma, ela ficou maior ou ficou, né, de uma forma física diferente. Essa hemácia, ela precisa ser destruída, porque ela não tem mais função. Então ela passa no baço. O baço é que faz esse controle. Se ela não estiver no formato ideal, o baço destrói ela. Aí, o baço destruindo ela, ela vai pela circulação até o fígado. No fígado acontece o processo de metabolismo, né? E essa hemácia, ela vai se transformar, ela vai ser quebrada em uma substância chamada bilirrubina, e essa bilirrubina vai ser transformada em bile, né? São produzidas na medula dos ossos, tá? E não tem núcleo. É a única célula no nosso corpo que não possui núcleo. Ela perde o núcleo quando é jovem. Aí tá aí, você tem várias hemácias, né? Olha as hemoglobinas aqui. Aqui tem o oxigênio captado dos pulmões, vai se ligar a essas hemoglobinas, né? O oxigênio carregado e o oxigênio sendo liberado nos órgãos lá, que fazem a função. Então, a hemácia ela tem a função do quê? Se perguntarem para vocês, qual é a função da hemácia, do glóbulo vermelho? Transportar gases. Oxigênio, transporta oxigênio, né? E deixa o oxigênio lá no órgão e libera daí o gás carbônico, tá? Existe, né, pessoal, aquele exame que os médicos pedem, chamado hemograma, para verificar. Eles fazem uma análise da hemoglobina, dessas hemoglobinas que tem dentro aqui dessas células, tá? E se você não tem um número suficiente de hemoglobina, pelo número de hemoglobina que você vê se o cidadão ele tem uma saúde boa ou ele pode estar com algum sintoma, porque anemia é um sintoma de alguma doença, né? Pode ser desde falta de alimentação, como falta de ferro, até um câncer, né? Então anemia é sintoma, não é doença. Então a situação anêmica, né, é quando tem um menor número de hemácias ou uma menor quantidade de hemoglobina. Uma desses dois aqui, ou diminui o número das hemácias, ou tem hemácia suficiente, mas não tem hemoglobina suficiente. Existe, né, uma anemia chamada anemia falciforme,
onde as hemácias elas ficam na forma de foice, por isso esse nome, falciforme, né? Anemia em forma de foice, de células em forma de foice. E daí a pessoa também, ela vai ter um processo anêmico, porque essa célula não tá puxando oxigênio. Lembrem lá que para ter uma célula saudável a gente precisa ter hemoglobina. E a hemoglobina precisa estar ligado ao ferro. E o ferro a gente retira da alimentação, principalmente de carne, né, de proteína, de carne vermelha, tá? Ou do feijão. Antigamente, né, os antigos diziam, a pessoa ia fazer força e não tinha força para levantar algo, e faltou feijão. Não sei se vocês lembram desse termo. É por causa disso, né? Porque o feijão, ele é rico em ferro, então uma pessoa que come feijãozinho com arroz lá, ela provavelmente ela não vai sofrer por anemia, né? Os leucócitos. Quem são os leucócitos? Os leucócitos são as células brancas do organismo, né? E eles são produzidos aqui, né, turma, nesses órgãos, no timo, na medula, né, dentro do osso, nas amígdalas. Agora as amígdalas são chamadas de tonsilas, no baço, né? Aquelas ínguas que formam nas axilas, no pescoço, aqui nessa região, né? Ou na virilha, essas ínguas são linfonodos que o sistema linfático que faz a limpeza assim das substâncias tóxicas para o organismo e das substâncias estranhas, então ela joga nesses linfonodos. Quando uma pessoa, por exemplo, é picada por aranha, né? O que vai acontecer? O linfonodo vai inchar, tá? Então esse linfonodo incha, né? E daí tem a formação da íngua. Não sei se vocês já viram, às vezes, né? Um berne, a pessoa pega um berne lá, formou uma íngua na virilha, pegou um berne no joelho lá, formou uma íngua na virilha. Por quê? Porque existe um corpo estranho que o organismo está tentando combater. E daí, né, existe uma superprodução de células brancas, que são chamados de leucócitos, os glóbulos brancos. Então, qual que é a função desses leucócitos aí? Eles vão participar da defesa do corpo, tá? Num exame de sangue, no hemograma lá que eu falei para vocês, quando tem leucócito aumentado, tem 5 tipos de leucócitos, tá? Não vai dar tempo de a gente ver aqui. Mas pelo tipo de leucócito, você pode saber, né, o que o paciente tem. Então, se tiver muito linfócito, é uma doença viral. Se tiver muito macrófago, é uma doença bacteriana, daí toma antibiótico, né? Por vírus, fez o exame de sangue, tem muito linfócito, não adianta tomar antibiótico, que não vai ter efeito sobre os vírus, tá? Então funciona dessa forma aí para o médico poder fazer um diagnóstico preciso e para acertar também a correta medicação. E as plaquetas? Qual que é a função das plaquetas? Esses assuntos eu abordarei em outra aula, tá, pessoal? Aqueles assuntos do slide que eu passei. A função das plaquetas é que elas ajudam a controlar os sangramentos. Então, o vaso cortou lá, as plaquetas elas vão formar os trombos. Né? Só que tem que tomar cuidado, que às vezes esses trombos eles podem formar, né, coágulos sanguíneos e esses coágulos podem se desprender, vindo a chegar no coração e causar infarto, né? Por isso que às vezes tem que se tomar um medicamento chamado trombolítico, né, para evitar os trombos, os coágulos, tá? Mas é a função da plaqueta. A placa de ateroma de gordura, que às vezes fica, né, em alguma artéria, aquela placa de gordura, ela pode promover um processo de coagulação e daí formar um trombo lá na artéria. Por isso que a gente tem que diminuir o consumo de gordura, de alimentos gordurosos, porque os alimentos gordurosos, eles formam na veia um entupimento por gordura chamado ateroma, tá? E esse ateroma, ele pode desencadear um processo de coagulação sanguínea.
Os coágulos podem tentar cicatrizar aquele coágulo e entupir a veia. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Grande abraço.